Vamos lá, pessoal, agora resolvendo questõezinhas sobre estatística. E a primeira questão diz o seguinte: uma fábrica do complexo industrial de Suape, para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, registrou o tempo de duração das lâmpadas utilizadas em dias, obtendo a seguinte tabela. Então está aqui a nossa tabela e fez aí, pessoal, é, três perguntas. A primeira é: construir uma tabela de distribuição de frequência associada a essa tabela. Depois de terminar a média aritmética ponderada, obtendo o tempo médio de duração de uma lâmpada, e depois estimar o número de lâmpadas necessárias durante um ano comercial. Só lembrando, pessoal, o ano comercial tem exatamente 360 dias. Vamos lá. Então, a primeira coisa aí, pessoal, é construir uma tabela de distribuição de frequência. Então, fizemos o seguinte, olha só, a duração de uma lâmpada em dias, então, com 19 dias encontramos 6 lâmpadas, com 20 dias encontramos 6 também, 21 dias 3, com 23 dias encontramos 3 lâmpadas, 25 dias encontramos 4 lâmpadas, com 28 dias encontramos 3 lâmpadas. Tá aí a nossa tabela de distribuição de frequência. Depois, podemos calcular o tempo médio de duração de uma lâmpada. Como que nós vamos fazer isso? Seguinte, pessoal, nós vamos pegar e multiplicar esses dois valores, multiplicar todos esses valores. Na hora que a gente multiplicar todos esses valores, vamos somar todos esses valores. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir pela quantidade de frequência de cada uma dessas lâmpadas. Ou seja, somar 6 mais 6 mais 3 mais 3 mais 4 mais 3 vai dar quanto? Isso vai dar um total de 25. Como a gente já fez isso aqui, esse produto, e somou todos esses valores aqui, pessoal, dá um total de quanto? De 550. 550 dividido por 25 dá 22 dias, tá? Então, a média aí, o tempo médio aí de duração de lâmpada é de 22 dias. Próximo, pessoal, é o item C, né? Podemos finalmente aí estimar o número de lâmpadas necessárias para manter um ponto de luz durante um ano comercial. Bom, lembrando que o ano comercial tem 360 dias. Como uma lâmpada dura em média 22 dias, então nós vamos precisar de 360 dividido por 22, vai dar 17 lâmpadas aí que a empresa vai precisar, em média. Bom, próxima questão, pessoal. O Ibope pesquisou qual o esporte preferido pelos moradores de uma certa cidade. Para isso, entrevistou 2.500 pessoas, obtendo o seguinte resultado. Então, tá aqui, olha só a nossa tabela e fez 4 perguntinhas. Olha só. Qual é o esporte que apresenta a maior frequência? Qual é o esporte que apresenta a menor frequência? Qual o percentual da população que prefere voleibol? E você saberia dizer qual o esporte que está na moda nesse momento, justificando aí a sua opinião. Vamos lá. Para a letra A, pessoal, note que o esporte que apresenta maior popularidade é quem? É o futebol, com 650 pessoas. Depois, por outro lado, o esporte que apresenta a menor popularidade é o boxe, com 220 pessoas. E depois, pessoal, o percentual da população que prefere o voleibol vamos lá, voleibol é quanto? 350. Então vai ser 350 dividido pelo total, o total é quanto? 2.500. Então vai ser 350 dividido por 2.500. Como é em percentual, o percentual multiplica-se por 100. Então vai ser 350 vezes 100 dividido por 2.500, que dá um total de 14%. Se a gente quiser saber, por exemplo, do tênis, o tênis vai ser quanto? O tênis é 280 vezes 100 dividido por 205 por 2.500. Esse seria o percentual de tênis. E outra observação importante, pessoal, se você fizer com todos esses valores aqui e depois somar, você vai encontrar exatamente 100%. Próxima letra D aí, pessoal. O esporte da moda é quem? É o que aparece mais. E nesse caso aqui, quem é que aparece mais? Nesse caso, quem aparece mais é o futebol. Então, o futebol é o esporte da moda. Por quê? Porque aparece com maior frequência. Então, é o esporte modal. A próxima aí, pessoal. A próxima questão, insatisfeito com o salário, um funcionário pesquisou nas empresas vizinhas quanto ganhava seus colegas que exerciam a mesma função. Aí tem uma tabelazinha, olha só. E aí fez exatamente 4 perguntas. Construa uma tabela de distribuição de frequências, associadas a valores, determinar o salário médio desses funcionários e determinar o salário modal desses funcionários.
sabendo que ele ganha 1.200, você acha que ele deve pedir aumento? Justifique. Vamos lá, pessoal. A letra A aqui da tabela. Vamos lá. A tabela lá mostra aí a distribuição de frequência. Então, vamos fazer essa tabela de distribuição de frequência. Está aqui, ó, olha só, os salários. Quem são os salários? Que nós temos aqui na tabela. O 1.050, 1.100, 1.200, 1.300 e aí por diante, pessoal. E aí, 1.050, nós temos quantos? Nós temos 1.050, nós temos 1, 2. E aí, 1.100, nós temos 1. 1.200 nós temos 2, 1.300, 2, 1.351, 1.403. 1.403 nós temos 1, 2, 3 aqui para 1.400, tá bom? E 1.500, 1, que é exatamente esse valor aqui, beleza? Então, vamos lá. Agora, o próximo item aqui, né? O salário médio desses funcionários vai ser quanto? Bom, para isso, pessoal, nós vamos ter que calcular a média. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e multiplicar esses dois, multiplicar esses dois, multiplicar esses dois, e aí por diante, todos esses valores aqui multiplicados. Depois, nós vamos somar esses valores. Somando esses valores, nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar exatamente 15.250. E depois, nós vamos pegar quantos valores temos? Bom, se você pegar aqui, ó, nós temos 3 tabelas com cada coluna aqui tendo 4 vezes 3, 12. Então, realmente tem 12 elementos. Outra maneira, somando esses valores aqui, você deve encontrar quanto? Você deve encontrar 12. Então, 15.250 dividido por 12 dá um total de R$ 1.271. Depois, o salário modal dos funcionários. Quanto que é o salário modal dos funcionários, pessoal? O salário modal dos funcionários é aquele que mais aparece, né? Aquele que mais aparece. Quem é o que mais aparece aqui? É aquele valor que tem o 3 vezes aqui. Então, 1.400 aparece 3 vezes, então é o nosso salário modal, né? E o próximo, pessoal, é possível, né, que ele peça salário. Por que ele vai pedir um aumento salarial? Bom, seguinte, pessoal, quanto que é a moda? A moda é 1.400. E ele ganha quanto? Ele ganha 1.200. Então, aí já é um motivo para ele pedir salário, para ele pedir um aumento de salário. Outro motivo, quanto que é a média dos seus colegas? A média dos seus colegas é 1.271. Quanto que ele ganha? 1.200, também abaixo. Então, por esses dois motivos aqui, pessoal, ele pode pedir, ele tem argumentos aí para pedir um aumento salarial, porque esses colegas fazem a mesma função que ele, tá? Próxima questãozinha, pessoal. Seguinte, né? No edifício em que moro foi feito um censo dos moradores identificando os jovens com idades entre 15 e 20 anos, conforme o gráfico a seguir. E aí tem o gráfico, o azul representa os garotos e o laranja as garotas. E aí, quantos jovens residem no edifício e calcular a média das idades dos garotos e das garotas, bem como de todos os jovens, e determinar a idade modal dos garotos e das garotas e dos jovens do edifício, e calcular a idade mediana dos garotos e das garotas e dos jovens. Vamos lá, pessoal, tá aqui a nossa tabela. E aí, olha só, quanto que é cada uma das respostas. Vamos lá. A letra A aqui, pessoal, a quantidade de garotos. É só somar aqui, ó. Garotos aqui nós temos 3, né? Então, 3 mais 10 mais 6 mais 10 mais 10 mais 14 vai dar quanto? Vai dar 53. Depois das garotas aqui, vai ser quanto? Aqui nós temos 5, então vai ser 5 mais 12 mais 4 mais 6 mais 12 mais 8 vai dar um total de 47 garotas. Depois, a média das idades, né? Se você somar todas essas idades aqui e dividir aqui pelo total de idades, nós vamos ter quanto, pessoal? Nós vamos ter aí para os meninos 19 e para as meninas 18. E se você fizer de todo mundo junto, né, somar todas essas idades e dividir pela quantidade, nós vamos ter 18, tá? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma média ponderada, beleza? Então, olha só, 15 vezes 2, mais 16 vezes 10, mais 17 vezes 6, mais 18 vezes 10, mais 19 vezes 10, mais 20 vezes 14. Somou tudo isso, vai dividir por quanto? Vai dividir pela soma de quem? Pela soma de 3, mais 10, mais 6,
mais 10, mais 10, mais 14, né? Isso aqui foi para os meninos. Depois você pode fazer a mesma ideia para as meninas. Letra C, pessoal. A idade das garotas é bimodal e dos... É bimodal. Por que é bimodal? Porque aparece duas vezes aqui, olha só. 16 e 16, né? Opa, desculpa, 16 e 19, né? 16 e 19. Então, aqui, ó, os dois aparecem aqui, ó, 12 e 12. Já dos meninos, quanto que vai ser, pessoal? Dos meninos vai ser 10, ó. Por quê? Nós temos aqui que apareceu 10 aqui com 16, com 18 e com 19. Então, dos meninos é trimodal e das meninas é bimodal, tá? A última, pessoal, as idades das meninas, a idade das medianas, dos garotos e das garotas. Você colocando em ordem crescente aqui, pessoal, as alturas em azul aqui, você vai encontrar exatamente 18 anos. Ou seja, se você colocar aqui todo mundo em ordem crescente, você vai encontrar aqui exatamente 18 é que vai estar no termo central. O 18 vai estar no meio de todos esses valores depois de você colocar em ordem crescente, ok? Próxima questão, pessoal. Uma concessionária de veículos vendeu no primeiro semestre, em um ano, as quantidades de automóveis indicadas no quadro abaixo. Então, tá aqui, pessoal, quadro bonitinho para vocês. E aí, qual o número total de carros vendidos no semestre? É somar todos esses valores. Se você somar todos esses valores aqui, você vai encontrar aí no semestre. Dá um total de quanto? De 198 carros. E aí, qual foi o número médio de carros vendidos por mês? Opa, é só pegar esse valor e dividir pelo total de meses. Opa, 33 carros por mês. E aí, quantos carros foram vendidos acima da média no primeiro trimestre? Primeiro, no mês de maio. No mês de maio. O mês de maio foi quanto? 38. Então, 38 menos 33 dá quanto? 38 menos 33 dá 5 carros. Beleza. Tomando como referência os 3 primeiros meses, faça uma estimativa de quantos carros deveriam ter sido vendidos no primeiro semestre. Então, se você pegar aqui só no primeiro semestre, somando esses valores aqui, pessoal, como estimativa, né? Fazendo a média aritmética desses três aqui, né? E multiplicando por 6. Outra maneira de você fazer, pega a soma desses três aqui e multiplica por 2. Fazendo a soma desses três aqui, multiplicando por 2, você vai ter quanto? Você vai ter 186 carros para o semestre. Tá? Então, só a soma desses três aqui, multiplicando por 2, 186 carros. Depois, comparando os resultados do A e do D, porque eles não são iguais. Bom, pessoal, por quê? Né? Os resultados são diferentes porque no segundo trimestre foram vendidos mais carros do que no primeiro trimestre, né? Esse primeiro trimestre foram menos do que no segundo trimestre. Próxima questãozinha, pessoal. A turma com 30 alunos foram obtidas as seguintes notas em matemática. Tá aqui, ó. Tá? E aí pede para construir uma tabela de distribuição de frequência. E aí, construindo essa tabela de distribuição de frequências aqui, pessoal. Olha só. A nota 2 nós encontramos com 3 alunos. A nota 3 com 3. A nota 4 com 5 alunos. A nota 5 com 5 alunos. E aí por diante, tá? Então, essa aqui está a nossa distribuição de frequência de notas e a nossa distribuição de frequência. Que a gente colocou na horizontal, mas você poderia também colocar aí na vertical, tá? Depois, calcule a média aritmética das notas. Ou seja, pessoal, a média aritmética das notas, você vai fazer o quê? Ó? Vai multiplicar esses dois, todos esses valores, soma depois de multiplicar e divide por quanto? Divide por 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 3, mais 3, mais 2, mais 2. Você vai encontrar o total de 5,7, tá? Depois, determinar a nota mediana da turma. Determinar a nota mediana da turma, pessoal, é você pegar toda essa tabela aqui e colocar em ordem crescente, né? Então, vai repetir o 2 3 vezes, vai repetir o 3 3 vezes, vai repetir o 4 5 vezes e aí por diante. E aí você, colocando em ordem crescente, você vai encontrar o termo central, pessoal, igual a 5, tá? Bom, aqui nós vamos ter exatamente quantos termos central? Nós vamos ter exatamente 25, então vai ser o 33º termo central, que é exatamente o 5, beleza?
Agora, obtém a nota modal. Quem vai ser a nota modal, pessoal? Nesse caso, a nota modal vai ser o 4 e o 5. Por quê? Porque eles aparecem mais vezes, né? Eles aparecem quanto cada uma? Cada um aparece 5 vezes. Então, nesse caso, a gente diz que ele é bimodal. Por quê? Porque tem dois termos, beleza? Que aparecem mais do que os outros. Próximo, a média aritmética de 100 alunos é igual a 40,19, resultando-se desses números, a média aritmética dos 99 números restantes passará a ser a 40,5. O número retirado equivale a... Vamos lá, olha só, para você resolver essa questãozinha, pessoal, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a soma desses números, ou seja, o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais o x5, até chegar no centésimo termo, isso vai ser quanto? A média aritmética vai ser quem? A soma de todos esses elementos dividido pelo total de números. São quantos números? 100. Isso vai dar um total de 40,19, tá? Então, a soma desses valores, do x1 mais o x2 mais o x3 mais até o centésimo número, vai ser quanto? Vou pegar esse valor aqui e passar para cá multiplicando. Então, isso vai dar um total de 4.019, beleza? Então, tá aí, ó. Depois, ele disse que vai tirar aqui, um elemento. Então, se tirar um elemento, vai ficar quanto? Vai ficar 99. Então, x1 mais x2 mais x3 mais o x4 até o nosso 99º, né? Se eu somar todo mundo isso e dividir por quanto? Pelo total, que é 99, vai dar exatamente o que ele me falou, que é quanto? Que é 40,5, tá? Então, observe aqui. Se você fizer aqui x1 mais o x2 mais até o x99, né? Nós vamos ter quem? Nós vamos ter 99 vezes 40,5. 99 vezes 40,5 dá exatamente 4.009,5. Vai dar 4.009,5, tá? Então, olha só. Observe um detalhe aqui, pessoal. Seguinte, se você pegar aqui até o número anterior ao centésimo valor, quanto que dá? Isso dá exatamente 4.009,5, né? Até o 99º. Mais o x100, isso vai ser igual a 4.019. Bom, virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos isolar aqui o centésimo termo. Então, vai ser 4.019 menos 4.009,5. Fazendo essa diferença, pessoal, o termo encontrado vai ser exatamente de 9,5. Tá aí, pessoal. 9,5, temos gabarito para isso? Temos sim, letra A. Tá? Então, questãozinha relativamente tranquila para a gente fazer. A próxima aí, pessoal. Seguinte, a média aritmética das idades de um grupo de 120 pessoas é de 40 anos. E a média aritmética das idades das mulheres é de 35 anos. E a dos homens é de 50 anos. Qual o número de pessoas de cada sexo? Vamos lá, pessoal. Olha só, para a gente fazer isso aqui, seguinte. Primeiro vamos pegar aqui a soma das idades das 120 pessoas. Então, o x1 mais o x2 mais o x3 mais até a centésima vigésima pessoa, se você somar aqui, todas essas idades vai ser quanto? Vai ser as 120 pessoas vezes a média de cada deles todos, né? Que é 40. Então, vai ser quanto? O x1 mais o x2 mais até a nossa centésima vigésima pessoa, vai dar aqui 4.800 pessoas. Beleza? Um outro detalhe aqui que ele falou, pessoal, um outro detalhe foi o seguinte, que a média das idades das mulheres é de 35 anos. Então, ó, eu não sei quem são as mulheres. Então, eu vou chamar aqui de x1 mais x2 mais até o x, não sei quantas mulheres, vou chamar de m, tá? Então, aqui vai ser quantos? Vai ser 35 vezes m, beleza? A soma das idades das mulheres vai ser 35 vezes a média delas, a quantidade de mulheres que tem.
E aí ele falou também sobre os homens, que diz que é 50 anos. Então, a mesma ideia, eu não sei quanto que é, então eu vou chamar aqui de x10 mais x11 mais até o nosso x, vou chamar de h, tá? Que eu não sei quantos homens tem. E aí, isso vai ser quanto? Vai ser 50 vezes h, a quantidade de homens. Opa! Então, observe aqui que nós temos, se você somar esses dois valores aqui, ó, o x1 mais o x2 mais o x10 mais o x11, até a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, quanto que isso vai dar? Isso vai dar exatamente, pessoal, isso aqui vai dar exatamente o x1 mais o x2 mais o x3, até quem? Até o x centésimo vigésimo, tá? Beleza? Então, o que que nós temos aqui, ó? O que que nós temos aqui? Esses dois valores aqui somados vai ser quanto? Vai ser 35 mulheres mais 50 homens. Então, ó, esse aqui eu posso substituir tudo isso aqui por quanto? Por 35 mulheres mais 50 homens. Isso vai ser igual a quanto? A 4.800. E agora, nós temos aqui uma equação com duas variáveis. Como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que procurar uma outra equação. Mas ele não disse que tem 120 pessoas, ou seja, se eu somar aqui o número de mulheres mais o número de homens, quanto que vai ser isso? Isso vai ser exatamente 120 pessoas. E aí, agora sim, nós temos um sistema de equação. Aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui eu vou chamar de equação 2. Vamos usar aqui o sistema de resolução, pessoal, chamado de substituição. Ou seja, na equação 2, eu vou isolar o m, tá? Isolando o m. Vai ficar m igual a 120 menos h. Agora, nós vamos pegar e colocar a equação 2 dentro da equação 1. Vamos lá, fazendo isso. Vai ficar 35 vezes o m. Quanto que é o m? O m é 120 menos h. Mais 50 vezes h igual a 4.800. Beleza? Agora, fazendo aqui a distributiva, né? 35 vezes 120 e 35 vezes h, 35 vezes 120 dá exatamente 4.200. Então, aqui vai dar 4.200 menos 35h mais 50h igual a 4.800. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses dois aqui, ó, que são semelhantes, né? Então, 50 menos 35h dá 15h. E aí, 4.800 menos. Por que menos? Está somando esse lado aqui, passou para o outro lado, negativo, 4.200. Então, o valor de H vai ser quanto? 4.800 menos 4.200 dá 600. 600 dividido por 15. 600 dividido por 15 dá exatamente 40. Opa, então nós temos aqui exatamente 40 homens. E quantas mulheres? Se nós temos 120 no total, vai ser 120 menos 40. Então, o total de mulheres vai ser 120 menos 40, dá 80. Então, nós temos 80 mulheres e 40 homens. Tá aí, pessoal, a quantidade de homens e mulheres desse grupo aí, ó. Bom, próxima questãozinha, pessoal. O gráfico apresenta a distribuição de frequência das faixas salariais de uma empresa, né? E aí pergunta, a partir desses dados, né, disponíveis, pode-se concluir que a média salarial é de aproximadamente quanto? Vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer? O seguinte, a primeira coisa, quando tiver isso, você vai fazer o seguinte, pegar aqui essas médias aqui, ó. Pegar essas médias. Então, quem está aqui entre o 0 e o 500 está o 250. Entre o 500 e o 1.000 está o 750. Depois é só ir somando aqui, ó, de 500 em 500. Então, 750 mais 500 dá quanto? Dá 1.250. Aqui dá 1.750. 1.750. E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 2.250. Tá aí. Agora,
sim, eu posso aplicar aqui o quê, pessoal? A média aritmética ponderada. Então, fazendo aqui, nós vamos fazer, olha só, vai ser 14 vezes 250 mais 4 vezes 750 mais 2 vezes 1.250 mais 2 vezes 1.750 mais 2 vezes 2.250. Tudo isso vai ser dividido por quanto, pessoal? Vai ser dividido por essas somas. 14 mais 4 mais o 2 aqui, ó. E esse 2 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3 mais 2 vezes aqui, ó, o 3 aqui, ó. Então, 2 mais 2 mais 2 ou 2 vezes 3. Então, se você somar aqui, pessoal, 14 vezes 250 mais 4 vezes 750, isso dá um total de 17 mil. E aqui embaixo dá um total de 24. E aí, 17 mil dividido por 24, isso dá aproximadamente 708, tá? E aí nós temos opção para isso? Temos sim opção para isso, pessoal. É a letra E de esperança. Beleza? Tá aí, pessoal. Mais um bloco de exercícios aí resolvido para vocês, tá? Então, peguem esses exercícios, refaçam e vamos que atrás tem gente, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.